você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 até o de número 13. Enquanto você encontra o texto, não sei se você já leu essa carta, mas ela é considerada o quinto evangelho. Enquanto nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João falando do ministério de Jesus, o seu nascimento, como ele viveu, como ele serviu, como ele amou na terra e se sacrificou, e quando ele vai para a cruz e ele ressuscita, os seus evangelhos até João terminam de contar a história dele, e Hebreus é considerado o quinto evangelho, porque conta como continua o ministério de Jesus glorificado, quando ele vai aos céus, assume o trono, e ele continua reinando e governando. E quando nós olhamos para essa carta, é importante nós considerarmos que Hebreus fala do Jesus ressurreto, que assumiu então agora uma missão celestial. E quando nós lemos essa carta, a gente percebe que o autor, provavelmente o apóstolo Paulo, ele tem a intenção de comparar Jesus a todos aqueles que eram maiores na palavra de Deus, nas Escrituras. Ele é comparado aos profetas, ele é comparado aos pais da igreja, ele é comparado aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes, aos reis, e ele também é comparado aos anjos. E o capítulo 1 começa relatando a comparação que Paulo faz de Jesus com os anjos e mostrando a superioridade de Jesus diante de todos, até que ele volte para buscar de uma forma definitiva a sua igreja. Então ele é melhor que os profetas, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que os sacerdotes, ele é melhor do que os patriarcas. E Hebreus é essa carta então que apresenta para aqueles que eram judeus, cristãos, mas estavam sendo perseguidos, estavam desanimados, estavam sofrendo, pensando em voltar atrás, pensando em desistir dessa caminhada como cristão. E é nesse momento que Paulo aponta para que todos olhem para Jesus como o maior, como aquele que é incomparável, aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que é o nosso advogado e aquele que é o nosso intercessor. Então vamos abrir aqui e ler esse texto. A palavra do Senhor diz, a partir do verso 1: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu te gerei hoje? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será o meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos ele diz: ele faz os seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste
para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, e nós cremos na ação, na voz do teu Espírito. Por isso, acalma o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações à luz da tua verdade, que sejamos, Pai, tocados, alcançados, renovados pelo Senhor nesse tempo, enquanto ouvimos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto nos mostra alguém que sai da cruz e assume um trono. Alguém que tinha acabado de morrer e ressuscitar, e agora é colocado num trono. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, verso 3, a gente percebe que depois do sofrimento de Jesus, ele se apresentou com muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. E Atos 1:3 diz que ele apareceu-lhes por um período de 40 dias, fazendo-lhes, e ele falando acerca do reino de Deus. Jesus, ele ressuscita e aparece durante 40 dias. Ele aparece por 12 vezes. 1 Coríntios 15:6 diz que em uma só vez ele apareceu para 500 irmãos e depois subiu aos céus. E uma pergunta que imagino que vem incomodar o cristianismo, vem incomodar muitas vezes a fé, é onde Deus está quando as coisas vão mal? Aonde Deus está no meu sofrimento? Aonde Deus está nesse mundo difícil, com as coisas que nós temos encarado, sofrido? Aonde Deus está na circunstância que você está enfrentando hoje? Eu lembrei de uma história que o pastor Rubens Musi uma vez contou em um dos seus livros, que ele fala de um rei e do seu súdito. Ele conta que o rei gostava muito de caçar, e em uma dessas caçadas, uma fera foi para cima do rei, e os seus súditos não estavam perto para protegê-lo. O rei colocou a mão para se defender, e a fera arrancou alguns dos seus dedos. O rei ficou revoltado. O seu súdito favorito, que pregava o evangelho e sempre dizia para o rei: Deus é bom, chegou diante do rei, viu a situação e disse: rei, fica tranquilo, Deus é bom. O rei ficou enfurecido, pegou esse súdito, por mais que era o seu favorito, e jogou numa masmorra e deixou ele ali. Quando o rei já estava se recuperando, ele saiu de novo para as caçadas, e na primeira ele é surpreendido por uma tribo que
o sequestrou junto com os demais que estavam com ele. Levou para serem oferecidos e sacrificados aos seus deuses. Quando começaram a sacrificar os súditos, chegou o rei, o sacerdote da tribo, olhou para o rei e viu a sua mão faltando alguns dedos e diz: não, você está liberado, você não pode ser sacrificado porque você tem defeitos. E o rei foi embora ileso. E ele lembrou do seu súdito que estava preso, e foi lá, e disse: realmente, como você disse, Deus é bom, porque eu fui para essa caçada e não morri, porque eu tinha perdido aqueles dedos, e você está livre, vem comigo. Mas o rei voltou-se para o súdito e disse: mas você ficou aqui tanto tempo injustiçado, preso, Deus continua bom para você? Ele disse: com certeza, rei, porque se eu não tivesse preso aqui, eu estaria com você na caçada, e provavelmente eu estaria nesse momento morto, porque Deus é bom em todas as circunstâncias. E eu queria lembrar você nessa noite: Deus está no trono, Ele é bom, Ele governa a tua vida apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar das coisas que você não entende. Tenta explicar, se revolta, e talvez não é só aquele que não crê que pergunta: cadê Deus na catástrofe? Cadê Deus nessa situação dos colégios? Cadê Deus nesse mundo maluco qual vivemos? Nós não podemos nos esquecer que Ele está no trono e Ele reina, Ele está acima de tudo e de todos, e é Ele quem governa a sua vida e a minha vida em toda e qualquer circunstância. Ele reina. Por isso o trono não está vazio, Ele está no trono. E Hebreus está revelando que diante de todos aqueles que foram pregados, todos aqueles que foram ensinados nesses últimos dias, é o herdeiro, é Jesus que tem nos ensinado todas as coisas, e Ele é o resplendor, Ele é o ser exato de Deus, Ele é aquele que Deus colocou para cumprir a sua obra redentora, Ele é aquele que veio morrer no meu e no seu lugar, mas Ele não ficou naquela cruz, Ele se levantou, Ele se apresentou, e Ele ascendeu ao céu, e Ele está à direita do Deus Pai, e Ele continua cuidando de mim e de você. Talvez você esteja se perguntando: onde está Deus? Ou você não tem conseguido explicar quando alguém te pergunta: cadê Deus? Olha o que eu estou passando. Santo Agostinho, ele vai dizer: tu ascendeste diante dos nossos olhos e voltamos a sofrer. Imagine os discípulos olhando Jesus subindo ao céu, indo assumir esse lugar do trono, mas tristes, sofrendo com a separação com aquele que andaram ao lado, que viram tantas coisas. Mas Santo Agostinho continua dizendo: apenas para encontrá-lo nos nossos corações, apenas para que o teu trono se revele na minha vida. Eu não estou falando de um trono distante, eu não estou falando num trono inacessível, eu não estou falando num trono como se nós estivéssemos na terra, distantes do lugar aonde Deus está, mas o trono de Deus se revela na sua vida, no seu coração, na sua existência, na sua história. Deus não está longe, governando o mundo, olhando de binóculo para mim e para você. Ele veio para reinar em mim, Ele veio para reinar na sua vida.
E esse texto nos mostra que Ele tem um lugar, Ele tem um trono. Deus preparou para o Filho um lugar especial. Hebreus 1:8 diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o teu reino. Esse mesmo texto se repete aqui em Hebreus. Esse mesmo texto se repete também no Salmo 110. E olha o que diz no verso 1 do 110. Senhor, disse ao meu Senhor: senta-me à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O que Hebreus 1:13 diz? Assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Jesus tem um lugar, Jesus tem um trono. Ele quer assumir o trono da minha vida, da sua vida, mas Ele tem uma posição especial. Ele está à direita do Pai. Ele assumiu um lugar que o Pai preparou para Ele. É interessante que a gente vê dois discípulos de Jesus, dois irmãos, querendo um lugar especial ao lado dele. E Jesus diz: não, a mãe vem pedir. Em outros relatos, o próprio filho vem pedir, mas Jesus diz: não, isso é meu Pai. Porque o lado direito, essa posição foi preparada para Jesus. O que significa que Ele está à direita do Pai, que Ele é o mediador, Ele intercede por nós. Por isso Ele não tem só um lugar, Ele não tem só uma posição, mas Ele tem uma função. Ele é uma ponte. Por isso você e eu oramos em nome de Jesus. Por isso a Bíblia não diz que há outros mediadores, outros intercessores. Quando nós lemos Timóteo, ele vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Não há outro que é capaz, que é suficiente para nos levar ao Pai. Mas Ele também tem autoridade. E o texto diz que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre os anjos, sobre os seres celestiais. E lembra que Hebreus faz comparações para dizer que Ele é o supremo, Ele é a primazia, Ele é o ser exato de como Deus é. E aqui o texto do capítulo 1 de Hebreus fala que os anjos não podem ser comparados. Fala que os anjos são seres ministradores, que obedecem o Pai. Mas Jesus está ao lado do Pai. Jesus é uma ponte com o Pai. Jesus é aquele que governa e tem autoridade concedida pelo Pai. O verso 8 diz: o teu trono é para todo sempre, cetro de equidade é o teu reino. Nós cantamos aqui que ruge o leão, fala que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Não é um reino qualquer, não é um trono como os judeus aguardavam. A expectativa quando Jesus aparece ressurreto era a expectativa que Israel fosse redimida pelo trono que Jesus iria assumir, que Ele ia descoroar os reinos terrenos, que Ele ia assumir o império, que Ele ia acabar com todas as coisas na terra. Mas não é isso que Jesus faz. Nós não estamos falando de um reino corrupto, nós não estamos falando de formas humanas, nós estamos falando de alguém que tem autoridade e governa
todas as coisas e nada está acima dele, pelo contrário, tudo está debaixo dos seus pés. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Se Deus é bom, não é porque as coisas vão bem na minha vida e na sua vida. Se Deus é bom, não é porque os problemas estão sendo resolvidos. Se Deus é bom, é porque Ele reina sobre todos nós. E é por causa disso que o nosso coração descansa. Eu posso crer que Ele assegura a minha vida, a minha família, o meu amanhã, que Ele resolveu o meu passado, que Ele está comigo hoje e que eu não preciso temer. Eu não preciso ficar reclamando, eu não preciso ficar como aquele rei da história, dizendo: foi sorte, foi azar, olha o que aconteceu comigo, Deus não viu, ninguém me ajudou. E quantos cristãos estão vivendo a vida baseado na sorte, na coincidência? Olha só o que aconteceu, e nós nos esquecemos que Ele esteve na terra, Ele nasceu, Ele fez o seu ministério 3 anos com os discípulos intensos. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele continua com o seu plano, nada mudou. Ele está preparando a sua igreja para voltar, e Ele um dia vai nos buscar, amém? Enquanto isso, o que você vai fazer com a tua vida? O que você vai fazer com as suas circunstâncias? Eu convido hoje você para permitir que esse trono assuma o teu coração, assuma as tuas decisões, assuma o teu trabalho, assuma o teu casamento. E em primeiro lugar, quero já deixar algo prático para você nessa noite. Porque se Ele está no trono, e aqui o texto nos diz que Ele está no teu trono, porque o trono dEle é para sempre. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele está acima de toda a criação, de todas as pessoas que foram levantadas como importantes na história da fé. Mas se Ele está no trono, você precisa se render. Se Ele está no trono, eu preciso me render. Quem está governando o trono do teu coração? Quem está reinando aí? Quem está assumindo o banco de decisão da sua vida? O que tem dado quando você e eu tentamos fazer tudo do nosso jeito? Desconsideramos o trono de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quantos de nós só reclamamos, sabendo que tudo vai mal, porque nós tentamos assumir e viver e fazer do nosso jeito? Agora, quando eu me rendo, é como se eu pudesse hoje dizer: Senhor, eu não consigo fazer nada sozinho, sem o Senhor na minha vida. Eu não consigo decidir, eu não consigo viver, eu não consigo permanecer casado, eu não consigo. Por isso eu me rendo, eu paro, eu abro mão de assumir esse lugar.
Aquele que se rende, ele só pode adorar aquele que está no trono, dizendo: o Senhor é adorado, vem e assume o lugar de honra na minha vida. Mas como é difícil fazer isso, gente. Como é difícil deixar o trono do meu próprio coração. Mas eu convido você hoje, se renda diante da bondade de Deus pela sua vida. Porque Ele tem planos de paz e não de mal. Quantas vezes eu tentei fazer tudo do meu jeito, quantas coisas estão dando errado na minha vida, porque eu sou desobediente. E é um momento que eu preciso apenas dizer: Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Senhor, assume o trono, reina sobre mim. Não é à toa que eu quase morri de infarto, não, irmão. Tenta fazer tudo do teu jeito. Tenta seguir o controle da sua vida, sem que Deus esteja governando, sem que Jesus esteja no trono. Por isso hoje é dia de dizermos: Senhor, assume o lugar. Por qual motivo você tirou Jesus do trono? Por qual motivo você não tem permitido Ele assumir o governo da tua vida? Se Ele está no trono, em segundo lugar, a sua vida não está desgovernada, amém? Você não é um trem descarrilhado, você não está à mercê da sorte, você não está vivendo nesse mundo cão, dizendo assim: vamos ver o que vai dar para mim. Você tem um Deus que controla a tua vida, a tua história. Por isso a palavra diz que tudo está debaixo do estrado dos seus pés. Parece que o mundo está descontrolado, não é verdade? Parece que as coisas estão malucas. Parece que a gente não entende mais essa sociedade. Mas eu quero que você lembre: se você entregou a sua vida, ou se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, a tua vida não está desgovernada. Ele assume o controle de tudo. É Ele que me dirige, é Ele quem me conduz. Entregue hoje o controle. Não permita que você faça da tua vida esse descontrole total. Diga: Senhor, assume o posto. Como Moisés está saindo do monte e ele quer continuar para conquistar, para guiar o povo de Deus, e ele diz assim: Senhor, se tu não for à frente, não me deixe sair desse lugar, não me deixe dar passos, não me deixe tomar decisões, não me deixe fazer nada. Não faça nada, meu irmão, sem que o Senhor esteja governando na vida, as decisões, as angústias, as limitações. Peça a Ele. Diga: Senhor, está aqui meu casamento, está aqui, eu entrego, eu já me rendi, já nada é meu, tudo é do Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso. Se Ele está no trono, nós temos um rei e um intercessor. Você tem um rei e um intercessor. Permita que ele reine. Permita que ele seja o único mediador da sua vida. Tem 3 figuras em Hebreus falando a respeito da supremacia de Jesus. Ele é o supremo sacerdote, sumo. Ele é o nosso advogado. E ele é o nosso intercessor. Se Ele está no trono, Ele intercede diante das suas situações, diante das suas necessidades, diante dos seus conflitos, diante dos seus problemas. Você tem Jesus, você não precisa mais de nada. Você tem Jesus.
para terminar, enquanto Ele está no trono e não volta para nos buscar, enquanto Ele não vem para buscar a noiva, a igreja, o que nós vamos fazer aqui, gente? O que você vai fazer enquanto Jesus não vem? Ele está no trono, Ele está sendo paparicado, a gente está aqui fazendo culto, cantando para Ele, buscando, servindo, mas eu quero que você não se esqueça, que enquanto Ele está no trono e não vem nos buscar, você tem uma missão. Você tem uma missão. Deus não nos colocou aqui para ficarmos descansando de férias até que Ele venha. Deus nos colocou aqui porque Ele tem trabalho para mim e para você. Atos 1:8, o mesmo relato de Hebreus é também colocado na perspectiva da missão em Atos 1, porque começa dizendo que Ele subiu aos céus, que Ele está lá ao lado do Pai, mas também diz: esperem em Jerusalém, porque enquanto eu estou subindo, eis que um poder vai ser derramado, e quando você receber esse poder, vós sereis minhas testemunhas, na Judéia, Samaria, na Galileia, até aonde? Os confins da terra. Enquanto Jesus reina, e essa é a missão, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é intercessor, Ele tem autoridade, Ele tem um lugar, Ele tem uma função, Ele governa todas as coisas, Ele está junto do Pai. Ele olha para os discípulos e diz para eles: agora vão vocês, contem tudo que vocês viram, compartilhem o reino, compartilhem o evangelho. E quando você sair daqui hoje, nessa semana de trabalho, quantas oportunidades você vai ter para testemunhar o seu rei? Quantas oportunidades você vai poder dizer que Ele é bom, e que Ele está no trono, e que apesar dessas coisas que você e eu nem tentamos explicar, entender, Ele continua cuidando de tudo e de todos. Ele continua regendo, governando toda a humanidade. E você precisa testemunhar, você precisa pregar, você precisa amar, você precisa até que Ele volte cumprir a grande comissão. Você precisa fazer discípulos, você precisa alcançar aqueles que estão perdidos, você precisa testemunhar o evangelho na tua casa, você precisa mostrar o amor de Deus com aquele cara que você sabe que não é fácil no trabalho. Você precisa mostrar que Ele reina. E eu termino trazendo de volta a história do rei, porque você pode hoje ser até questionado quando sair daqui. Deus é bom, mas por que está tudo assim? Deus é bom, por que esse mundo está perdido desse jeito? Mas eu queria que você olhasse hoje para o teu coração e para a tua vida, e percebesse como Deus tem sido bom, como Deus está no controle da tua história, como Deus tem governado a sua vida, a minha vida, como Deus, apesar das circunstâncias, continua intercedendo, sendo a ponte com o Pai, como Ele tem olhado com misericórdia para a minha vida. E hoje você é convidado a desfrutar da bondade daquele que está no trono. Você é convidado a deixar que Ele assuma o controle do teu coração.
Você é convidado a permitir que a sua vida não entre como um trem desgovernado, descarrilhado, e que você viva como aquele súdito, mesmo preso, mesmo injustiçado, mesmo vivendo dias difíceis, declarando: Deus é bom, Deus é bom. Eu não sei como você está hoje, mas eu queria dizer para você, independente da sua circunstância, Deus é bom. Vamos orar? Queria convidar nesse momento para fechar os seus olhos. E que você pudesse agora olhar para a tua vida. Queria que você agora percebesse se é necessário olhar para esse trono de um rei. Se renda hoje diante dele, se renda dizendo: Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Assuma suas fraquezas diante dele, e não tem nada de errado nisso, mas é dizer: Senhor, assume o controle de tudo. É o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que vai reinar, é o Senhor que vai cuidar do meu casamento, é o Senhor que vai cuidar das escolas. Para de olhar para a situação difícil e dizer: olha aí, é verdade, esse mundo está muito difícil, mas Deus te levantou para você dizer: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom. Peça para Ele assumir o trono do teu coração. Destrone hoje aquilo que não é Jesus na tua vida. Destrone hoje vontades, projetos que não tem a ver com Jesus na tua vida. Diga: Jesus, assuma o controle, assuma, reina sobre mim. Você está com dúvidas sobre a tua própria vida, diga: Jesus, me ajuda a dar passos, me ajuda a decidir. Vamos dizer o que essa canção diz: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Pegue a sua mão e diga: és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Antes de nós cantarmos Bondade Me Seguirá, nós vamos sair daqui crendo que ela nos seguirá. Se você hoje quer que Ele assuma o trono da tua vida, e esse é um convite para aqueles que se rendem. E Senhor, reina, reina, assume o lugar. Quero orar com você nesse momento. Você pode dizer no teu coração agora: Senhor, reina na minha vida, assume o lugar de controle. Vem, Senhor, vem ser o meu Salvador. Deus, eu oro por aqueles que estão nessa noite expressando de coração, com sinceridade, que o Senhor é o Rei da vida, que o Senhor é aquele que pode nos guiar em todos os momentos. Deus, o Senhor sabe daqueles que estão passando por lutas, por angústias, aqueles que estão perdidos, sobrecarregados, desanimados, mas nós olhamos hoje para dizer que o Senhor é bom. Nós estamos aqui, o Senhor tem nos dado vida, saúde, fôlego, e nós só podemos te agradecer, dizer: Senhor, reina, reina nessa igreja, reina, Senhor, em cada lar, reina, Senhor, no trabalho, nos estudos, nos projetos, nos sonhos, reina, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos, e que dessa forma saiamos daqui crendo que nunca nossa vida estará desgovernada, mas o Senhor está fazendo uma grande obra com a tua poderosa mão, e nós nos submetemos a ti, Jesus. O Senhor nos abençoe para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém.